Por que você deixou a Globo? Foi problema com Roberto Marinho? É um processo de apodrecimento, quer dizer. Eu já não tinha mais para onde ir na Globo. Isso tudo faz muita coisa. Essa tua simples pergunta faz muita coerência com toda a minha história. Quer dizer, eu era pressionado pelos caras de baixo, que era o Boni, o Zé Otávio, o Arce, o Wallach, que me jogavam para cima. O Roberto Marinho, que tinha ciúme de mim, porque eu aparecia muito, e era mais ou menos natural que eu aparecesse muito. Quer dizer, eu era o sujeito que dirigia o maior centro de show business do Brasil, da América Latina, cuíca do mundo. Então eu aparecia, eu era capa de revista, eu dava entrevista. Mas eu hoje estou dando entrevista aqui sem ser nada disso, quer dizer, era uma questão de personalidade. E o Roberto se incomodava muito com isso. O Roberto tem 80 anos, mas acho que tem 30. Acho ótimo isso. Chegou num ponto que eu não tinha mais lugar. Eu estava exprimido, a ideia do marisco aí que surgiu numas perguntas anteriores, eu ficava entre o Roberto Marinho e a minha equipe. E no fim acabou sobrando eu e a equipe lá continuou. Alguns continuaram, outros não continuaram. O Roberto Marinho continuou e a Globo está aí, vibrante. Especificamente a pergunta se a censura prejudicou seu trabalho, né, na sua vida de televisão. É evidente que prejudicou. Teve burrice, que nem o Roque Santeiro. O Roque Santeiro não tinha nada a ver com a censura do Roque Santeiro. Foi uma coisa absolutamente absurda. Eu cito porque eu me lembro, e é o fato talvez mais notório, da ação da censura contra uma estação de televisão. O Roque Santeiro é a história do falso herói. Agora, o prefácio do Roque Santeiro foi feito pelo Paulo Francis, que é um jornalista importantíssimo, um dos caras mais inteligentes do Brasil, ainda que mora em Nova York. Ele fazia ele transformou, ele pintou o Roque Santeiro como se o Roque Santeiro fosse uma represália ao presidente Castelo Branco, coisa que não era verdade. O Roque Santeiro era uma história, como eu já falei, de um herói mentiroso. Ele não era herói. E por causa disso, o livro do Dias Gomes, no qual foi baseado o Roque Santeiro, foi interditado, e por causa disso a novela foi interditada, como a novela do Dust, o Despedida de Casado, que era uma novela séria, na tentativa de fazer uma coisa séria no horário das 10 horas, com o apoio do Gaiarsa, um psiquiatra importante em São Paulo. E a novela foi interditada, além do insuportável convívio, não por ele, mas com o Augusto do Vasco, né? Que pegava o telefone, ligava e dizia, não teve greve na PUC, não teve isso, não teve aquilo. E a gente, mais ou menos, tinha que se submeter, mais ou menos não, mais para mais do que para menos, tinha que se submeter àquela coisa. A censura é muito ruim, mas eu considero que deve ser avaliado, tanto quanto o lado negativo da censura, o lado da incompetência do concessionário. O concessionário ganha um canal e não sabe por que ele tem um canal de televisão. Ele não sabe que aquela coisa é muito mais do que uma forma de ganhar dinheiro, mas muito mais que uma forma de produzir entretenimento. É um serviço público. E muito poucos concessionários, e eu falo aqui assim com a maior tranquilidade, porque já fui preposto de vários concessionários, muito poucos concessionários têm a consciência de que isso aqui, a minha relação, que é um programa até de entretenimento, porque eu sou um homem de show business, então a abordagem do problema vai ser sempre sobre esse aspecto. A responsabilidade de que nós estamos passando uma informação para o público, eu respondendo a quem me perguntou, é fundamental isso. Sem isso não tem sentido ser. Senão vira uma caixa de registrar, de faturar, de ganhar dinheiro, tudo bem. Volte, o que sobrou de você na Bandeirante? Eu acho que eu consegui ter sobrevivido à Bandeirantes. Foi uma tarefa bastante gloriosa.
Eu tentei imprimir um espírito à Bandeirantes de criar na Bandeirantes uma estação de alternativa. Quer dizer, você não consegue fazer uma televisão em termos de apelação pior do que a TVS faz. Nem consegue fazer em termos de produção, de qualidade, de acabamento, melhor do que a Globo faz. Sendo que em São Paulo você ainda tem aqui a nossa querida TV Cultura, que ainda faz uma televisão que corre numa faixa própria. A minha ideia na Bandeirantes era criar exatamente uma estação dirigida ao público de alto poder de consumo, a classe A, B1, uma televisão que não se voltasse, não ficasse fixada em obsessão por índice de audiência, que índice de audiência é uma coisa muito relativa. Se eu tiver 20% de audiência numa faixa de público sem poder de consumo, essa audiência para mim não vale nada, talvez valha mais 5 ou 6, mas com gente com consumo, quer dizer, quem vê o Joemir Betting vê é gente de qualidade. Essa era a filosofia minha, até contrariando porque, como eu já vi aqui nessas horas aqui que a gente está sendo entrevistado, o teor da pergunta é muito passional, das perguntas é muito passional. Você venceu, você perdeu. Se eu quisesse ganhar, é claro que a coisa mais fácil do mundo é contratava o Homem do Sapato Branco, contratava o Wagner Montes, contratava e ia fazer sucesso. A minha situação, quando eu fui para a Bandeirantes, era uma situação especial e foi muito bem, muito nitidamente colocada para os donos da Bandeirantes. Eu não posso, eu tenho compromissos públicos contra os quais eu não posso me voltar. Eu tenho que fazer uma televisão de qualidade, eu tenho que fazer uma televisão que represente a integração nacional. Quando se comprou satélite, eu fui um dos articuladores, me deu muito trabalho ser um dos caras que comprou essa ligação via satélite da Bandeirantes com o Brasil. Isso não pode significar massificação, isso não pode representar desemprego, muito pelo contrário, porque o que eu acredito é que a televisão ela tem que ter a sua imagem nacional, mas tem que ter também, em contrapartida, os resíduos da cultura regional emitidos para os outros centros. É um negócio complicado, é um negócio de alcance social e tal, mas que eu acho que a televisão tem que fazer, porque a televisão é brincadeira, pô. Você não vai dar uma concessão para você, precisa ganhar dinheiro. A Globo tem 80 milhões de dólares de lucro por ano. Se ela não prestar um serviço, pô, tem que prender a Globo. Ganhe 80 milhões de dólares, ganhe 100, ganhe 200, mas preste serviço. Então, essa é a minha visão. A Bandeirantes, eu não fracassei na Bandeirantes. A Bandeirantes fracassou comigo, pô. A Bandeirantes não deixou eu fazer o que eu pretendia fazer. E não era nada romântico, não era nada poético, era uma coisa consciente. Criar um segmento de público que desse a Bandeirantes o valor de mídia capaz de pagar aquilo que era investido. Não deu certo.